Estamos hoje com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e FAP, Davi Guimarães, e com o professor Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Vamos voltar para a nossa conversa. Eu queria trazer a questão de Israel. Eu perdi minhas anotações, mas vamos lá. Nenhum dos dois principais candidatos, Netanyahu e o outro, como ele chama? Benny Gantz. Isso, nenhum dos dois conseguiram formar a maioria, né? 32 cadeiras, precisava de 61 de 120. Como fica a situação de Israel agora e o que isso traz de impacto em relação à proximidade de Bolsonaro e Netanyahu? Começar com o professor Davi? Na verdade, as eleições, elas ainda aconteceram já faz, se não me engano, 2 meses, né? E vai ocorrer agora novas eleições e está bastante disputado, né? Novamente muito disputado entre esse governo de centro-direita, né? Esse partido de centro, uma coalizão de partidos de centro-direita, do Benny Gantz, contra a linha nacional populista, bastante alinhada ideologicamente ao Bolsonaro, que pode perder, né, digamos, essas eleições, né? Eu entendo o seguinte, né, que hoje há pouca expectativa de mudança concreta na política externa do Bolsonaro, senão um isolamento internacional. E aí, a possibilidade de isolamento internacional passa por algumas derrotas importantes, né? Já viu o Salvini perdendo na Itália, o Macri com grandes chances de perder na Argentina. Há alguma chance do Trump perder? Eu acho que essa seria a derrota mais, digamos, que poderia... Significativa, né? Porque poderia produzir realmente alguma reorientação. E assim, esse isolamento... E Pinheira, né? Ou seja, o governo depositava alguma confiança em relação ao governo do Pinheira. Vamos lembrar que a primeira viagem do Bolsonaro seguiu uma rota que é, de certa forma, do pinochetista pelo Chile, depois foi no nacional-populismo do Trump, foi no nacional-populismo do Netanyahu e o Pinheira recentemente, né, se colocou claramente como uma direita, vamos chamar, parecendo a direita cristã, democrata, europeia, né, uma direita que não aceita esse limite, né, que foi atravessado pelo governo Bolsonaro, né, que é o limite mínimo entre civilização e barbárie. Ao elogiar Pinochet e falar sobre... Quando ele vai para o Paraguai, ele fala do Stroess, né, coisa que nem a direita paraguaia, nem a direita chilena, né, faz questão de exumar esses assassinos. E assim, ali ele parece que passou uma linha e que está custando apoio político dele agora do Chile, né? Então, caso venha perder, né, o Netanyahu, essa talvez eu acho que é uma opção relativamente pouco inteligente do governo de se alinhar a governos e a figuras, líderes, né? Às vezes nem necessariamente Estado, nem governo, algumas lideranças especificamente que convergem com esse perfil nacional populista e acontece que governos vão, o Estado fica, né? E há uma chance relativamente boa de que, ao final do ano que vem, boa parte dessas alianças que o governo Bolsonaro passou os primeiros meses construindo, elas desmoronem. Quais as consequências disso? Bom, tem uma questão, Thalita, que eu acho que é interessante, até para conectar com o que a Samira relatou para nós, sobre o Brasil não ter feito as reformas nas polícias militares, nas Forças Armadas. Nós somos o único país na América Latina que manteve uma lei de anistia. Já fomos condenados em 2 oportunidades pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? O caso Araguaia, o caso Vladimir Herzog, recentemente. E quando o Bolsonaro exalta a ditadura militar, nega que houve golpe, né? E exalta digamos assim, os valores que foram desenvolvidos durante a ditadura militar, isso é extremamente chocante, bem lembrou o Davi, para países que fizeram sua lição de casa nesse ponto. Né? Chile, Uruguai, Argentina, tiveram um período muito difícil, né, de enfrentamento com os militares, de colocar os militares, até hoje na Argentina tem centenas de processos contra os militares. Então é impensável para esses países exaltar a ditadura, exaltar a tortura, né? Colocar esse tipo de situação acima dos direitos humanos. Então, realmente, por exemplo, pensar um governo como o do Macri na Argentina, que está numa situação extremamente delicada do ponto de vista eleitoral e, ao mesmo tempo, delicada porque cada vez que o Bolsonaro o apoia,
ele afunda mais a Argentina, porque aí não tem direito-esquerda, ninguém suporta uma ditadura militar, seja na Argentina, no Chile. O Pinochet, quando saiu do governo, que ele saiu do governo, ele tinha 25% a 30% de aprovação, que decaiu enormemente quando se descobriu que ele tinha corrupção na área fiscal. Quer dizer, os chilenos tinha até um nicho de apoio em relação à ditadura pinochetista, mas que caiu, inclusive, quando se descobriu que ele tinha corrupção no governo dele. Então, essas alianças que o Bolsonaro tem tentado fazer, tanto na América Latina, no caso dos Estados Unidos, eu creio que o grande risco, e aí tem a ver também com a indicação do filho para a embaixada em Washington, sim, o grande risco que ele faz é se aliar ao Trump e não aos Estados Unidos. Uhum. Porque a questão não é, eu acho que qualquer deputado democrata, senador democrata, olha o Brasil com muita reserva hoje, o Brasil de Bolsonaro. Sim. Então, o risco grande, que a aposta que ele faz hoje é de que o Trump se reeleja. Se ele não se reeleger, ele vai perder muito, inclusive com os Estados Unidos. Sim. Porque há uma resistência grande a ele. Então, se a gente for observar realmente a queda do Salvini na Itália, diminuiu já um interlocutor importante, ainda bem para a Itália e para a Europa. Netanyahu, se não se reeleger, também vai ser um revés, porque o Netanyahu investiu muito também na relação com o Bolsonaro, e eu não creio que a relação seria a mesma com esse novo primeiro-ministro, se ele for confirmado. Que já criticou abertamente o Bolsonaro. Já tem uma crítica. Na visita que o Bolsonaro fez a Israel, foi às vésperas da primeira eleição. Sim. Né? E lá ele deixou bem claro que não, e olha que é um governo de centro-direita, liberal, e que rejeita completamente, digamos, essa vocação pouco democrática do governo Bolsonaro. Não, aqui eu não me misturo, né? Eu me enquadro dentro de uma direita, mas não essa daqui. Netanyahu, inclusive, não sendo eleito, ele perde o foro privilegiado, ele pode ser até preso, sim, né? Porque ele tem um processo lá em Israel também. Exatamente. Sim. Continue. E tem uma outra questão também interessante da gente analisar, que é um movimento que hoje o Brasil tem feito no campo dos direitos humanos, que é um movimento de alta regressividade, digamos, em todo o estoque de ações que o Brasil vem fazendo no período da redemocratização, né, desde Collor, passando por todos os presidentes, e com avanços muito grandes com Fernando Henrique e Lula e Dilma, né, em várias áreas do multilateralismo. Então, agora o que faz o chanceler e a sua representante em Genebra, a embaixadora Maria Nazaré? Uma articulação com a maior parte dos países são ditaduras ou são regimes islâmicos muito fechados, para criar uma espécie de coalizão em defesa da família. Né? Então, a palavra gênero está abolida do vocabulário diplomático brasileiro, sim, não se pode mais falar em gênero. Quer dizer, isso é uma coisa de um retrocesso gigantesco. Qual é a notícia, pelo menos um pouco positiva, que a gente vê desde a universidade, desde a sociedade civil? É que há um ativismo da sociedade civil muito grande que não tem deixado brechas, não tem deixado espaços livres. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem recente, portaria 666, aliás, o número é uma coincidência, bate na madeira, hein? Coincidência feliz pelo tema, né, que ela representa, que é a portaria que visa facilitar a deportação de imigrantes. Essa portaria foi denunciada na ONU pela Conectas Direitos Humanos e pela Missão Paz. Né? São organizações que atuam em prol de refugiados, em prol dos migrantes e direitos humanos em geral. Então, essa denúncia transforma o tema interno num tema internacional. E aí, hoje, a gente tem uma situação, né, eu acho que quando você falou da Amazônia, isso também se aplica aos direitos humanos, em que as denúncias internacionais, elas ajudam as revisões internas, os recuos internos dessas decisões ruins. O Supremo vai ter que definir, vai ter que se posicionar sobre essa portaria, já que a Raquel Dodge, no seu último ato, sim, entrou com ação de inconstitucionalidade. É inevitável que o Supremo leve em conta a opinião da ONU. Quer dizer, o Brasil pode estar numa situação de ser condenado, de sofrer eventuais sanções, né? Cada vez mais a gente acaba dependendo do STF tomar um posicionamento. O STF é a última palavra. Né? E o STF, cada vez mais, apesar de ser uma corte ainda muito fechada, porque nós não temos, o Brasil não participa de nenhum acordo supranacional, como é o caso da União Europeia para os europeus e tal. Então, os ministros do Supremo
eles olham principalmente para o Brasil, mas ela já está muito mais internacionalizada, ou seja, se leva muito mais em conta convenções, tratados, acordos internacionais do que há 20 anos atrás. Sim. Então, há uma maior sensibilidade para a questão internacional hoje no próprio Supremo que não havia antes. Então, a tendência, quer dizer, se a gente pode olhar alguma luzinha no fim do túnel em relação a essas atrocidades que a gente vem acompanhando, é que os controles judiciais, os controles constitucionais, eles podem ocorrer e estão ocorrendo em muitas áreas. Sim. Deixa eu mostrar aqui uma última vez, então, Brasil em Colapso, que tem artigos, vários artigos, entre eles os do professor Davi, o de Samira Bueno, sobre segurança pública. Esse livro aqui ele é organizado pela Esther Solano, que inclusive já participou de alguns programas aqui da TVT. Bem interessante. A gente já está caminhando para o fim. Eu queria só, Davi, a gente levantou essa hipótese de Ernesto Araújo, enfim, discursar na ONU no lugar de Bolsonaro. A gente assistiu esse trechinho de Ernesto Araújo discursando nessa Fundação Heritage de Conservadores e mesmo lá ele foi questionado. Inclusive, um jornalista americano fez duras críticas após. Post. Exato. É que a Heritage é uma fundação lá na linha do Ronald Reagan, né? Sim. Que não é da linha exatamente populista que o Ernesto Araújo geralmente se vincula. Mas na ONU, fazendo um discurso desse, não, que pode acontecer? Eu acho que não. Acho que assim, eles vão... o discurso está sendo lapidado, já, né? Inclusive passou já por uma aprovação prévia, né, do Steve Bannon, que está... Né, o Ernesto Araújo esteve nos Estados Unidos, parece que os dois sentaram para ajudar a escrever. Hoje, Carlos Bolsonaro postou, o presidente está reunido, escrevendo, enfim. Né? Mas parece que lá nos Estados Unidos já o Steve Bannon, que é, digamos, a figura que está tentando articular o populismo de direita no mundo, já deu alguns insights ali para o discurso. Mas eu acho assim que pode ter uma seguinte tônica, tentar explicar e até justificar o que aconteceu no Brasil, já que digamos, a imagem internacional do Brasil foi assim, quase que de forma irreparável destruída por conta da Amazônia, então eles devem tentar justificar, afirmando, e eu duvido que venha aí alguns toques de críticas ao globalismo e ao próprio sistema ONU, né? O primeiro discurso que o Trump fez na ONU, ele falou abertamente contra o globalismo, né? Foi uma espécie de provocação. Sim. Então, acredito que deve ter uma defesa do Brasil em relação à questão da Amazônia e eu não descarto a possibilidade de ele estar, né, como acontece com, geralmente, populistas lá no Parlamento Europeu, né? Ele está no Parlamento Europeu criticando o próprio sistema multilateral. Então, eu acho que há essa possibilidade, né? Eu não descarto ela, não. Curiosíssima para saber. Agora, tem uma questão importante aí, Thalita, que é o seguinte. Os discursos na ONU, nos organismos internacionais, eles se pautam também pelos precedentes do próprio sistema internacional e que o país tem na sua política externa. Como é que o Bolsonaro vai defender que a Amazônia é brasileira, que é intocável, que não cabe intervenção, se eles estão promovendo a intervenção na Venezuela através da OEA? Sim. Há uma grande contradição aí que pode complicar a política externa brasileira. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.